Olá, é um prazer fazer parte da Escola do Matrimônio, esse grande projeto. Nós vamos falar hoje sobre fecundidade e paternidade responsável. Nós somos Marlon e Ana Derosa e nós temos feito um trabalho há alguns anos falando muito sobre a questão da defesa da vida, questões relacionadas ao matrimônio, a questão da contracepção, os efeitos dos contraceptivos enquanto medicamentos, enquanto tecnologia e também enquanto cultura, né, da mentalidade contraceptiva. E para isso a gente tem de recorrer a questões, fundamentos científicos, fundamentos antropológicos, teológicos, a doutrina da igreja, o catecismo, uma série de conhecimentos para que a gente consiga, né, compreender melhor isso, né, porque vivemos um momento muito particular da nossa cultura, né, da nossa história, em que esse tema ele tem uma série de ataques, né, nós vivemos muitos ataques contra a família e não seria diferente, né, uma das questões centrais é o ataque contra a vida e contra a transmissão da vida. Então vamos começar, né, falando aí dessa questão da paternidade responsável, que a gente pensa assim que ser responsável, né, é ter poucos filhos, né, hoje faz muito parte da nossa cultura essa regulação do número de filhos e até mesmo uma visão distorcida, na verdade, mas existe muito forte a visão de que ser responsável é ter poucos filhos. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui agora no início para tentar entender de onde é que surgiu essa ideia. É claro que as pessoas sempre evitaram filhos, desde que mundo é mundo, desde os primórdios da humanidade, as pessoas de alguma forma tentam evitar filhos por meios naturais, né? Seja para evitar a concepção ou até mesmo para causar um aborto, né? Usando meios aí, enfim, naturais, disponíveis, então, conforme a sua época. Então, isso aí sempre fez parte da história, né? Do comportamento das pessoas. Porém, as pessoas sempre souberam das consequências, né, de uma união entre um homem e uma mulher, né, a questão do casamento mesmo. As pessoas sempre sabiam, souberam que casariam e a consequência seria depois ter filhos. Então, isso sempre foi um conhecimento muito básico e muito geral de todas as pessoas ao longo dos séculos, né? E essa questão de evitar filhos, ela existe inclusive na Bíblia. Então, no Gênesis tem uma passagem que cita o pecado de Onã. Então, ali tinha dois irmãos, né? Sendo que um deles faleceu e segundo as leis daquela época, então, o irmão deste falecido deveria tomar a esposa dele, no caso a viúva, e gerar uma posteridade. Mas Onã, ele não queria gerar uma posteridade, então o Gênesis relata que ele derramava por terra cada vez que se unia à mulher, ou seja, citando ali claramente o comportamento ali do coito interrompido, né? Para que não se gerasse ali uma posteridade. E aí a passagem finaliza com o relato de que Deus puniu Onã com a morte. E a Igreja Católica interpretou isso como uma punição ao pecado da anticoncepção, digamos assim. Então, tanto é que em alguns séculos, né, atrás, muitos católicos, quando iriam confessar que estavam evitando filhos por métodos como o coito interrompido ou algum outro, eles costumavam relatar que estavam cometendo o pecado de Onã, né? Então, realmente isso está na Bíblia e essa passagem, ela dá a base, né, para toda a doutrina que a Igreja Católica depois veio a desenvolver sobre essa questão do controle de natalidade. Bom, o fato é que, assim, é claro que ao longo da história, né, as famílias viviam e se comportavam de maneiras diferentes e séculos atrás as famílias eram muito grandes, muito numerosas e de fato, né, como eu falei, as pessoas sabiam que o casamento gerava muitos filhos
e as famílias eram mais rurais, ou seja, precisava de pessoas para trabalhar, para ajudar no trabalho rural. Então as famílias grandes, elas funcionavam muito bem e os filhos ajudavam no trabalho e no sustento da família, né? Só que algumas revoluções culturais e econômicas foram acontecendo e foram modificando a dinâmica e estrutura familiar, a citar a Revolução Industrial. Então, quando houve, né, a Revolução Industrial, as pessoas começaram a migrar do campo para as cidades, começaram a trabalhar nas fábricas, e aí a visão com relação aos filhos começou a se modificar um pouco. Por quê? Porque aí os filhos já passavam de um bem, de uma ajuda, né, de um fruto ali do casamento e que contribuía para a família, passava disso, de um bem, para um fardo, ou seja, o casal, os pais já não trabalhavam mais no campo, então iam para as indústrias, e aí ia fazer o que com o filho? Então o filho começa a atrapalhar. E ao longo dos séculos ali, né, 5 ou 6 séculos atrás, que algumas revoluções importantes foram acontecendo, junto com essas revoluções, foi acontecendo também um processo de descristianização da sociedade. Por um período da história, a religião influenciava muito a vida das pessoas, por consequência, o comportamento, a moral, os bons costumes, né, os valores cristãos. Isso foi sendo gradualmente enfraquecido na sociedade, então as pessoas começaram a se afastar cada vez mais dos valores cristãos, né, e da religião. E isso foi também contribuindo para que se modificasse a visão que as pessoas iam tendo de família e filhos. Então, os filhos passam a ser um problema, né? Os casais passam a ter essa mudança na interpretação, na visão ali de filhos, e o fato de estarem longe dos valores cristãos ajuda, né? Contribui para que eles aceitem melhor essa ideia, né? De que talvez os filhos sejam um fardo, algo a ser evitado. Exatamente. É interessante a gente fazer essa reflexão histórica, porque, né, nós aqui nascemos, né, algumas décadas atrás, nós compreendemos, olhamos para a realidade, compreendemos a nós mesmos e ao mundo com base muito no que a gente vive, no que a nossa cultura diz, né, no que aquilo que é compartilhado na sociedade, né, por mais que cristãos, né, um católico, né, por exemplo, né, tem aquela frase de Chesterton, né, que nos dá a graça de não sermos totalmente filhos do nosso tempo, né, mais ou menos assim a frase de Chesterton, porque nós bebemos muito do magistério, da tradição, né, que é bimilenar, né, mas a gente é muito influenciado pelo momento que vivemos, né, e aí, só que essa realidade, essa visão de mundo que nós temos hoje, ela vem uma sequência de acontecimentos e com mudanças drásticas, né, disruptivas, né, a palavra do momento, né, que com a Revolução Industrial começou num nível muito grande, né, a Ana fez esse resgate, né, se você pega a relação entre a Idade Média e ali o século XVIII, XIX, já foi uma mudança gigantesca, né, houve uma grande descristianização, né, surgiram aí ideologias e filosofias ateístas, né, foi proclamada Deus da razão na Revolução Francesa, né, tem uma série de movimentos ideológicos e intelectuais por trás e, consequentemente, a cultura de massa, a cultura popular, aquelas crenças que todo mundo repete, começa a ser influenciada por tudo isso. E aí as pessoas começam a ver tudo diferente, né, já não vê mais a vida, já não vê mais a família da mesma forma, né? Então aquela visão, por exemplo, que fica muito clara em todas as Sagradas Escrituras, de que filhos são bênção, né? Que o filho é uma bênção, começou, né, a partir da Revolução Industrial cada vez mais a se deteriorar, né, ao ponto de nós chegarmos aí, né, e as pessoas né, já tem um pensamento antinatalista mesmo, anti-filhos, né, e muitas pessoas se questionando, né, talvez eu possa não ter nenhum, né.
Então, esse percurso histórico é importante a gente fazer para a gente entender por que, né, a gente pensa dessa forma. Nós somos filhos de uma época muito particular que não foi sempre assim. Essa descristianização, ela foi acontecendo em todos os âmbitos sociais e culturais. Tem um livro que fala bem, explica bem, né, faz essa contextualização, né, histórica, que é do Pichirin Sorokin, e ele vai analisando cada setor, né, cultural e social, e mostrando como que foi acontecendo essa descristianização, que acaba reduzindo, né, os valores morais, religiosos. Ele vai tirando o cristianismo da música, das artes, enfim, dos cinemas, até mesmo da ciência, e vai tirando e substituindo por valores mais seculares, né? Isso foi sendo feito aí de uma maneira muito gradual, ao longo de séculos, né? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, isso vai sendo, né, vai acontecendo de maneira muito lenta, né? De forma que as pessoas não necessariamente percebem isso, né? Só para uns exemplos, assim, né? De como essa descristianização afeta muito a família e a nossa visão, né, que um contexto de uma sociedade cristianizada, os homens e as mulheres, por exemplo, pensando nos homens, tinham uma clareza muito maior daquilo que é pecado, né? E você pega, por exemplo, né, Jesus deixou bem claro que o adultério ele é cometido já só no olhar, né? Então, da mesma forma, né, a questão dos filhos sem bênçãos, né? Então, uma sociedade cristã, os homens pensarão muito mais para esse lado. Numa sociedade, e isso aconteceu na sociedade, foi se descristianizando, e até podemos dizer que as regras, pegar em 1800, 1900, muitas famílias mantinham, né, frequência na igreja, tudo, mas ficava um moralismo mais vazio para muitas famílias, né, em que o homem ia na igreja até mesmo, muitas vezes, né, com a família, mas ele não praticava tudo no seu coração, né, então ele já olhava, ou até já adulterava, já tinha as casas noturnas, as casas de adultério, as casas meretrícios, né, a vida dupla, então começa a surgir esse problema, essa mazela na sociedade, né, e aí nós começamos a encontrar essa realidade de uma sociedade descristianizada, de homens que já têm essa vida dupla, e aí vem, por exemplo, discursos feministas, né? E aí acontece um casamento, né? Só um exemplo, né? Acontece um casamento perfeito, em que, ou melhor, explosivo, em que há um hipócrita, um homem né, tendo uma vida dupla, e vem o discurso, veja, como a mulher é oprimida, né? Claro, você tem um problema real, né? Mas aí vem o feminismo com outras soluções, como o aborto, né? O divórcio, a contracepção, uma série de soluções milagrosas que a gente está vendo que não resolve nada. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, né? Então, e se eu só pegar uma pontinha de um exemplo, né, desse processo de enfraquecimento da família, né? Se esse homem tivesse realmente cristianizado, né, ele não teria dado início a essa vida dupla, e uma série de problemas, e até mesmo discursos que vêm depois, não teriam nem fundamento, porque os homens estariam se mantendo íntegros, né, corretos, prezando pela família, pelos filhos. E é interessante a gente ver assim que se por um período da história nós tínhamos os valores cristãos predominando e guiando o comportamento das pessoas, a gente foi vendo que isso foi reduzindo, a influência cristã foi sendo reduzida, foi sendo enfraquecida ao longo dos séculos, até a gente chegar, por exemplo, num ponto como esse que o Marlon citou, então que o homem tinha ali uma vida dupla, mas ainda tinha uma questão moral prevalecendo. Por quê? Porque o homem tinha vida dupla, mas ele sabia que aquilo era errado. Aquela vida dupla, embora ele vivesse daquela forma, aquilo não era aceito na sociedade ainda, né? Bom, e como nós estamos hoje? Hoje nós já temos uma aceitação social de muitas coisas, como, né, a questão do adultério, como a gente vê do próprio aborto, né, que tem assim uma divisão, claro, muita gente é contra, mas muita gente, por desconhecimento,
acaba sendo a favor ou, sei lá, ficando neutro no assunto da defesa da vida, né? Por quê? Porque isso realmente pra gente ver como evoluiu, né? Do que o Marlon falou para o ponto em que nós vivemos hoje, a realidade atual, né? Como já mudou. Se antes não existia aceitação social de comportamentos imorais, hoje já se tem. E aí a gente vê assim, músicas exaltando o adultério, exaltando a promiscuidade, né? Músicas cujas letras descrevem um ato sexual. Então a gente vê que se antes as músicas só falavam de Deus, se antes as músicas só serviam para exaltar, para elevar a nossa alma a Deus, hoje nós praticamente não temos mais Deus nas músicas. Nós só temos, não podemos nem dizer que as músicas são valiosas, valorosas ou bonitas no sentido sentimental. Não, porque nem isso já temos mais. Ou seja, nós temos um padrão imoral tomando conta de todos os âmbitos culturais, né? Por que a gente tá falando tudo isso? Porque tudo isso faz parte da cultura antinatalista, né? Se você tem uma cultura, uma sociedade que não tem mais valores morais, você precisa do controle de natalidade. Porque como é que as pessoas vão se comportar de maneira imoral, cometer adultérios e ter inúmeros relacionamentos se você não tiver o controle de natalidade, né? Porque não se tem mais essa noção de que a união entre um homem e uma mulher gera consequências, de que eles irão casar e a partir desse casamento terão filhos. Não existe mais essa visão, né? Existe esse falso controle, você pode controlar, não quero ter filhos agora e vai evitando. E isso permite, né, com que essa cultura imoral e descristianizada seja a regra, né? Não a exceção. E nesse contexto, né, surgem as ideologias, né? É interessante, uma sociedade descristianizada, né, perdeu completamente essa visão, né, da lei natural, de fazer a vontade de Deus por meio da sua vida, né, com o matrimônio. Aí surgem os problemas, né, que vêm, como eu falei, casando com discursos de emancipação da mulher, de revolução sexual, de revolução né, socialismo, uma série de ideologias que aparecem. Aparece também a ideologia neomalthusianista, né, que vem de Malthus. Depois os neomalthusianistas, eles trazem, já aí no final do século XIX, muito forte a questão do preocupação populacional. Então vem aí outros argumentos, né, fora até, de certa forma, entre aspas, fora do âmbito da família, né, porque nós estamos preocupados com a comida, né, com a fome e uma série de promessas, né, porque o mundo vai chegar a uma população X e nós não vamos ter alimentos, que foi visto que era um cálculo completamente descabido, né, porque a produção alimentar aumentou em escalas maiores, mas vieram essas ideologias, e essas ideologias, caindo numa sociedade descristianizada, passam a ser mais aceitas. São facilmente aceitas. Talvez na Idade Média, se viesse com essas histórias, as famílias, os homens, as mulheres, os pais de famílias, iam dizer não. Tudo bem que você possa se preocupar com isso, mas a minha família decide eu se vou ter quantos filhos, né, e eu vou ter quantos Deus quiser, por exemplo. Né, que é uma visão, né, puramente cristã, né? Então, é nesse contexto cultural que a gente precisa considerar para poder falar de planejamento familiar. Porque quando a gente pensa se a gente vai, depois nós vamos tratar, né, se nós vamos ter motivos justos ou não temos motivos justos, que são motivos justos para espaçar gestações. Nós não podemos esquecer que nós pensamos com base na cultura que nós estamos imersos. Por mais que já tenhamos identificado muitos desses erros que a gente está falando, eu sempre faço alerta, nós ainda continuamos sob influência dela. É como se a gente está num barril, numa piscina, né? A água nós estamos em contato com a água. Se a água está contaminada, nós vamos ter contato com isso, né? O ar que a gente respira, nós respiramos a nossa cultura. E em menor ou maior grau, todo mundo sofre influência. Nós temos que lembrar sempre disso.
todas essas revoluções culturais que foram acontecendo foram dando margem, né, para o surgimento das ideologias, como o Marlon estava falando. E aí, claro, né, um ponto crucial aqui que a gente precisa falar é a questão do surgimento das ideias marxistas, porque elas dão também base e subsídio para toda a mentalidade antinatalista, né, que a gente vive hoje. Porque, né, o marxismo, ele vem aí de ideias que tentam combater uma suposta desigualdade social. Claro, tinha ali a revolução já industrial, bom, tava todo mundo nas fábricas, só que aí tinha lá, né, um patrão, uma pessoa muito rica, e tinha os trabalhadores, as pessoas pobres. Então, nesse ambiente já cultural, já descristianizado, né, vem essas ideias de que não, calma aí, não pode ter essa diferença aqui, tem que acabar com a diferença do pobre que é oprimido pelo rico, do trabalhador que é oprimido pelo patrão e etc, né? Então eles começam a desenvolver essas ideias, e aí vão desenvolvendo até chegar num ponto assim que eles concluem que toda a origem de toda a desigualdade social vista no mundo, na sociedade, teria origem na família. Por quê? Porque na família nós temos papéis distintos. Então, segundo Marx e Engels, né, segundo eles, a mulher seria oprimida pelo homem, e então a família, nessa estrutura, né, que a gente conhece, seria então a origem de todas as desigualdades que existiam e que existem no mundo. Então, dessa forma, a gente tem as ideias marxistas ganhando muito espaço, né, e vão dando base para outras revoluções culturais e econômicas que foram acontecendo ao longo do mundo, aí ao redor do mundo, né, mais especificamente a gente pode citar a Revolução Russa, lá em 1917, né, que tinha como base essa modificação na estrutura da sociedade, tirando a mulher de casa, colocando a mulher na fábrica e acreditando que seria necessário mudar a estrutura familiar para que a revolução deles, no caso a Revolução Comunista, tivesse sucesso. Então, isso foi acontecendo e em 1917 mesmo nós temos aí a união entre as ideias marxistas, né, o movimento ali marxista e comunista, com o movimento feminista. O movimento feminista já existia, ele já tinha começado antes, né, no século XIX, com aquelas pautas de busca por direitos civis, né, para as mulheres. Só que aí o movimento feminista se une com o marxismo, né, na Rússia, mais especificamente na Rússia, e dessa forma o movimento feminista passa a ser à frente, né, passa a ser o soldado que vai lutar na guerra, né, que vai fazer acontecer essa revolução. Então o movimento feminista começa a desenvolver outras pautas que já não são mais somente aquelas buscas por direitos civis. Então ele passa a atuar justamente nessa questão do controle de natalidade, né? Colocando a mulher no mercado de trabalho, incentivando que a mulher busque a sua emancipação, a sua individualidade, a sua independência, etc e tal. E a partir disso, né, como se já se tinha muito forte essa ideia de que a família era a origem das desigualdades, então as feministas começaram a desenvolver essas ideias assim muito radicais, muito extremistas com relação à mulher, né? Escreveram livros, inclusive, falando que a mulher precisaria extinguir a sua biologia reprodutiva para supostamente ter então uma igualdade com o homem. Outras feministas já vinham falando que as mulheres não poderiam ter o direito de ficar em casa cuidando dos seus filhos, né? Elas não deveriam ter esse direito, elas precisariam sair, ir trabalhar e fazer coisas fora de casa, porque ficar em casa cuidando dos filhos era uma opressão, ser fértil era uma opressão. Então,
o movimento feminista vem trabalhando arduamente, né, desde o início do século XX, para atacar a mulher, para atacar a natureza feminina mesmo, para fazer a mulher acreditar que então ela tem que se libertar mesmo da maternidade, né, para fazer a mulher acreditar que a maternidade é um fardo e para fazer a mulher acreditar que ela vai ser mais feliz se ela tiver uma carreira de sucesso, que os filhos dão trabalho, enfim, todos esses argumentos que as pessoas da nossa geração ali, dos anos 80, 90, pessoas até mais velhas, né, de décadas anteriores, também ouviram muito, né, de que a mulher, ela precisaria modificar toda a sua natureza, toda a sua, né, para ser feliz deveria ser igual ao homem. Então, isso aí também é base para que o controle de natalidade fosse bem aceito, né? Então, as pessoas já totalmente não, mas assim, com muita fraqueza de fé, de religião, passam a aceitar isso, né? Porque o que acontece? Os problemas existem, os problemas sempre existiram, é claro que as mulheres sofrem até hoje, porque o sofrimento das mulheres não acabou, né? O feminismo não resolveu o problema das mulheres, né? Muitas continuam sofrendo na mão de homens maus, ou no próprio ambiente social aí, tendo que lidar com duplas ou triplas jornadas de trabalho, ainda chegando em casa e tendo que cuidar de casa e filhos. Então, assim, as mulheres continuam tendo muitos problemas, as pessoas continuam tendo muitos problemas. E os problemas, eles surgem por causa do pecado das pessoas, né? As pessoas são capazes de cometer, todas as pessoas têm a tendência, têm inclinação para o mal. E elas são capazes de cometer coisas ruins com as outras. Podem ser capazes de fazer outras pessoas sofrerem, né? Então aí a gente tem que se perguntar aonde é que tá a solução, né? Não é o tema dessa aula. Mas, enfim, pra gente entender, né, em que terreno a mentalidade contraceptiva surgiu, pra gente entender por que hoje a gente acha tão normal, tão comum evitar filhos. Por que hoje a gente tem tanto medo de se abrir aos filhos e receber mais filhos, né? Por que é tão normal as mulheres usarem pílulas a vida inteira e desligar uma parte do corpo dela que funciona normalmente, que é uma bênção, que foi criada por Deus, a fertilidade, o útero, né? Foi criado por Deus, por que tem que tirar? Por que tem que desligar? Então a gente começou a visualizar as coisas de uma maneira totalmente antinatural. Então a gente pode dizer que o feminismo foi essa frente, né, que tem conseguido implementar todas essas ideias e fazer as pessoas acreditarem nessas ideias. Esse panorama histórico explica bem por que muitas pessoas, quando vão falar desse tema, vêm com uma série de objeções. As frases que as pessoas apresentam para dizer que elas precisam fazer um planejamento familiar, para dizer que elas devem ter apenas um filho ou nenhum. As frases que as pessoas falam, elas estão muitas vezes embasadas nesses acontecimentos, né? A gente ouve às vezes, né? Porque já botar mais gente no mundo. Então, né, que nós pensamos rapidamente, né, o neomalthusianismo, essa visão de controle populacional global, que é uma grande ideologia e que tem uma série de planos políticos por trás. As pessoas não sabem disso, mas elas receberam pela cultura uma série de ideias, né? Também porque vai estragar o meu corpo, porque mais um filho vai se atrapalhar a carreira, porque a mulher vai ficar improdutiva em casa, né? A gente ouve isso, às vezes, né? Pessoas próximas às vezes vão falar para você, né? Às vezes com você que é mãe, e talvez já tenha ouvido, né? Você vai se anular porque você está num período de ficar com as crianças em casa, às vezes por alguns anos, né? Ou seja, essa frase parece uma coisa que está uma preocupação com o outro, né? Ela se disfarça de uma grande preocupação. Nossa, você está se anulando, você não... E a sua carreira, né? Mas ela tem uma série de pressupostos, premissas por trás, que faz parte desse contexto histórico e que estão erradas, né? Uhum. Desvaloriza, coloca ali a carreira acima da família, né? Coloca bens materiais acima, coloca ideias estapafúrdias de que colocar mais um filho vai acontecer um desequilíbrio ecológico no mundo, né? Então, esse contexto que nós estamos, esse contexto histórico explica o porquê que é tão difícil falar de planejamento familiar em alguns momentos,
né, com algumas pessoas, e até mesmo, às vezes, entre pessoas que já estão bastante cientes dessa problemática, ainda é difícil, porque, como a Ana bem colocou, nós temos o pecado, né, que faz com que outras pessoas façam coisas erradas, e nós mesmos também, né, o pecado original. E nós temos esse contexto cultural que, de certa forma, né, em cima essa cultura, essa mentalidade antinatalista, essas ideologias, em cima do pecador, é colocar gasolina, né, em cima, que gera uma explosão ali de ideias que podem nos afastar daquilo que é o plano de Deus para a família, para o matrimônio. Aí, bom, toda essa revolução, a gente sabe que aconteceu ali na década de 50, 60, a revolução sexual, aí veio ali o surgimento da pílula, aí normalizou mesmo o controle de natalidade, fez as pessoas acreditarem que o certo era evitar os filhos e usar pílula por longos anos, né? Então foi acontecendo tudo isso aí, modificou o papel da mulher e dessa forma foi possível implementar as ideias anteriores ali, né, de modificação na estrutura, na base das famílias. E toda essa relativização dos valores da própria verdade afeta, né, o comportamento de forma geral, né? Então hoje a gente tem aí muito mais, um grande aumento, né, nos números de divórcio, de crianças que nascem e vivem sem os pais morando junto, né, porque já se separaram. Aumenta também os números de abortos provocados, que no primeiro momento parece estranho, porque dizem que a contracepção evita o aborto, mas é mentira, né? Ela, na verdade, viabiliza, porque vai relativizando o filho, vai trazendo essa falsa ideia de controle. Então, assim, tudo isso é ideia pré-fabricada, que foi sendo aí colocada, inserida na sociedade, e não refletem o plano de Deus para nós, né? Não refletem nem mesmo o desejo natural do homem, que é se unir a uma pessoa e viver em plenitude, né? Aquele companheirismo, aquela vida dividida, né? Na alegria e na tristeza e tudo mais, tendo como fruto e consequência dessa união os filhos, né? Então, a constituição de uma família, todo mundo hoje deseja construir grandes coisas, desenvolver grandes projetos, só que uma família é o maior projeto que a gente pode desenvolver. E aí, considerando todos esses acontecimentos revolucionários, a igreja se posicionou. A igreja veio, né, através do Papa Paulo VI, São Paulo VI, né, a igreja então se posicionou. Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, né, em 1968. Então a pílula foi legalizada e aprovada para uso amplo, né, nos Estados Unidos lá em 1960. Existia já uma pressão dentro da própria igreja para que a igreja liberasse, né, aprovasse também o uso da contracepção, considerando que já estava muito normalizado essa ideia de evitar filhos, de controle de natalidade, já estava normalizado na sociedade. Então, existia toda uma expectativa de que a igreja se posicionasse. Então, o Papa Paulo VI formou uma comissão de estudiosos, cientistas, religiosos, enfim, uma série de pessoas profissionais para estudar o assunto. A partir de então, ele estudou os documentos que entregaram para ele e tomou a decisão e escreveu a encíclica Humanae Vitae, que é uma encíclica que trata da regulação da natalidade, e ali ele deixa bem claro, né, qual que é o plano de Deus para o matrimônio, o que é o amor matrimonial, quais são as características do amor matrimonial e por que a igreja continuaria sendo contra o controle artificial de natalidade. Então ali nesse documento ele explica tudo, e é importante que as pessoas leiam, né, porque parece que é algo muito difícil, mas não, é um texto acessível, né? É um texto que, em geral, a gente consegue compreender, né? E além de tudo, é muito bonito, né? É muito bom a gente ter esse conhecimento de qual que é o plano de Deus para o matrimônio. E aí ele vem, né, explicar que os filhos são esse bem, são esse fruto do amor matrimonial, e não
um produto que você compra quando você tem vontade, porque essa é a ideia que está inserida implicitamente na sociedade. Você evita os filhos por anos e anos e anos e anos, e aí de repente você quer um filho, como se você quisesse comprar um carro ou comprar qualquer outra coisa, você vai lá e decide então ter este filho. Então nós temos hoje essa visão distorcida do que é o filho, né? Que ele não é esse bem, ele é um dom, ele é um presente, ele é um fruto, é algo que eu não mereço, mas que Deus me dá, né? E isso, né, outros documentos anteriores da igreja já falavam, já tratavam do assunto. A Humanae Vitae vem responder especificamente ao surgimento da contracepção artificial, né, e dar toda essa explicação, esse panorama geral do amor matrimonial, do que é esse amor matrimonial, né, e posteriormente nós temos aí também uma confirmação que é dada pelo Papa João Paulo II, agora santo também, né, com a publicação da Familiaris Consortio, que era um documento, né, que foi redigido em conclusão de um sínodo de bispos que aconteceu ali na década de 80. E como o Papa João Paulo II era muito carismático, muito acessível, as pessoas acreditavam que ele ia revogar, né, a decisão do Papa Paulo VI na Humanae Vitae. Pensaram, então, não, agora a igreja vai liberar a contracepção. Mas ele não fez isso, né? O que ele fez foi reafirmar todo o ensinamento contido na Humanae Vitae, né? E ainda ele fez muito mais que isso, porque ele desenvolveu toda a teologia do corpo, né? E tratando de maneira muito profunda a questão do amor humano no plano divino. E interessante que nós, né, com certeza todo mundo tem contato com boa parte desse discurso, né? Das ideologias que a gente falou, desse discurso antinatalista. E eu acho que para muitas pessoas tem-se uma impressão de que a igreja não tem tantas respostas para todas essas coisas. Só que quando a gente começa a ter contato, né, ler, né, a Humanae Vitae, né, a própria Cástico Nubi, que foi a encíclica anterior, que já tratava disso, né, ou a Familiaris Consortio, tantos e tantos documentos da igreja, homilias, o próprio Papa Francisco também. Mas assim, a Humanae Vitae, né, para ser bem objetivo, se você faz a leitura dela, você vê que em 1968 a igreja já deu uma resposta, e essa resposta ela preenche qualquer coração, porque ela é perfeita, né? Ela explica a nossa vocação, o porquê das coisas. Ela não porque as pessoas às vezes tendem a pensar, né, que é aquela visão errônea, aquele espantalho da igreja, né? Que a igreja vem de forma impositiva colocar regras do que não fazer, né? Uma regra que vem nos oprimir. E isso é uma grande mentira, né? Sempre foi. E a Humanae Vitae, quando se trata dessa questão da transmissão da vida, deixa isso muito claro, porque ela explica profundamente os porquês da sua doutrina, né? E fala, né, das situações específicas, de espaçamento de filhos. Então ela trata de uma forma muito completa e bonita, para mostrar qual que é o nosso objetivo, né? A nossa finalidade última, lembrando, né, a nossa finalidade última enquanto cristãos e enquanto família, nesse caso, né? Que os filhos se inserem dentro desse plano, não tem como ser diferente. Por isso a doutrina e a importância da igreja falar sobre a questão da transmissão da vida. E é em cima dessa fundamentação, né, teológica, antropológica, que nós precisamos falar de paternidade responsável ou de planejamento familiar, e não com base no fundamento ideológico, que é o que a nossa cultura nos traz, né? Aí que eu digo, essa questão que acontece uma contradição absurda, que às vezes a gente, mesmo cristãos, mesmo católicos, às vezes tem mais, entre aspas, mais fundamentação do mundo do que da igreja. Porque, claro, a fundamentação do mundo conta com a televisão, conta com os programas de filmes, conta com as verdades ditas na mercearia, ou pelo professor, ou pelas, né, mais diversas fontes. A comunicação secular é muito forte, né? E nós precisamos nos esforçar para ter a resposta belíssima que é a resposta da igreja. E aí, quando o Papa vem explicar essa questão da paternidade responsável, a gente pode pensar, né, o que seria a responsabilidade? Porque hoje se tem essa visão de que
quem tem muitos filhos é irresponsável. Mas será que é isso mesmo? Então o Papa vem explicar o que é, de que forma a gente tem que exercer essa responsabilidade. Então, primeiramente, para com Deus. Nós estamos, infelizmente, vivendo numa sociedade que é muito secular, muito alheia aos valores espirituais. Então, a gente vive num mundo tão material, que esquece daquilo que transcende esse mundo, né? E nós temos essa responsabilidade para com Deus, no cumprimento das promessas matrimoniais, porque o casamento ele tem essa realidade transcendente, ele tem a sua dimensão espiritual, ele é um sacramento, então ele é muito mais espiritual e sobrenatural do que material, né? Ele é muito mais do que um mero contrato que a gente assina no cartório, né? Ele é muito mais que isso. Então, se Deus lá no Gênesis, quando criou o homem e a mulher, já disse, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, essa ordem, ela não foi revogada, ela continua sendo aplicada até os nossos dias, né? E, em segundo lugar, a responsabilidade que a gente tem é perante a nossa própria família. Então, nós, como um casal, vamos viver em plenitude esse amor matrimonial, esse chamado, essa vocação matrimonial, né? Que requer uma doação mesmo, né? De um para o outro. Nós não somos algo para nós, né? Nós somos algo para o outro, né? Nós, no matrimônio, somos chamados a nos dar inteiramente ao outro. Isso inclui essa doação, né? De corpo, alma, psíquico, todas as dimensões do nosso ser, né? Incluindo a nossa fertilidade, né? Porque o que eu tenho de único e diferente em mim é justamente a minha capacidade de gerar vida, a minha feminilidade, né? Intrínseco à minha feminilidade está a minha fertilidade. Da mesma forma que intrínseco à masculinidade está a fertilidade. Então, são coisas que vão se complementando. Então, essa capacidade de doar o seu corpo e a sua própria fertilidade, né? Que é uma doação total, que é o que o São João Paulo II vem explicar também na teologia do corpo, e que o Papa Paulo VI também fala na Humanae Vitae, né? Essa doação total. Então, essa responsabilidade perante o cônjuge, perante o marido e a esposa, né? Essa vivência em plenitude do amor matrimonial, que vai gerar como consequência filhos, né? E, por fim, uma responsabilidade perante a sociedade, não como dizem hoje em dia, né? Ah, não vou colocar filho nesse mundo ruim. Não, é bem pelo contrário, né? Nós vamos colocar filhos, pessoas boas no mundo, vou educar para que sejam pessoas boas, virtuosas, que tenham bons valores, né? E que possam fazer a diferença, que possam fazer coisas boas no mundo, que possam contribuir para que o mundo melhore. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? E sempre pensando, visualizando os filhos como bênçãos e não como fardos, como coisas que eu compro quando eu quiser, ou evito quando eu não quiser. Então, se a gente for olhar na Bíblia, não existe, né, uma passagem na Bíblia que venha a dizer que os filhos vão incomodar, vão dar algum trabalho. Não existe nada na Bíblia que oriente as pessoas a evitarem os seus filhos. E muito pelo contrário, né? A Bíblia vem, em várias passagens, vem dizer que quando Deus queria abençoar alguém, ele abençoava dando muitos filhos. Então, aqueles que tinham muitos filhos eram muito abençoados. Então, perante a Bíblia, os filhos são uma bênção, né? Para nós, os filhos também são uma bênção, porque eles são uma escola mesmo de amadurecimento, de doação, né? Porque nós só nos tornamos pessoas maduras quando nós começamos a desenvolver a capacidade de olhar menos para nós e olhar mais para os outros. E o filho exige que a gente faça isso. Então, ele é essa escola. Então, ele é uma bênção para nós também, né? Ele é uma bênção para os irmãos, para os filhos que eu já tenho. Por quê? Porque se eu tenho um filho e de repente eu recebo outro filho, é uma bênção, porque vai ajudar o outro filho a dividir, vai ser uma escola também, né? Vai ser uma escola, vai ter a oportunidade de ter um novo amigo, um novo companheiro, uma pessoa que ele vai ter a oportunidade de ter essa amizade e essa companhia para sempre, né? Até ter a vida adulta.
e novamente para a sociedade, né? Uma vez que nós temos aí esses filhos educados de maneira boa, correta e virtuosa, esses filhos vão ser uma bênção para a sociedade, porque eles vão fazer coisas boas aonde eles estiverem, bons profissionais, bons pais, bons religiosos, enfim, o que quer que seja o chamado, a vocação deles, né? Então é importante a gente ter essa noção. Mas, claro, a igreja, ela é mãe, ela nos orienta, ela nos acolhe, ela sabe que muitos casais possuem dificuldades. E aí, por isso mesmo que na própria encíclica Humanae Vitae, o Papa Paulo VI vem explicar que se o casal tem um motivo justo, então ele vem dizer isso, né? Um motivo justo. Então, ou seja, a regra não é evitar, a regra é ter os filhos. Mas se o casal tem um motivo que é muito sério, justo, enfim, e que naquele momento eles não vão poder receber um filho, então os casais são orientados a utilizarem os métodos naturais de planejamento familiar, de visualização da fertilidade, né? Por que um método natural e não um artificial, se o resultado final é o mesmo? Porque o método natural não fere a lei natural, ele não ataca a natureza humana, ele não desliga a fertilidade da mulher, e ele não vai causar abortos ocultos, como existe a probabilidade de que aconteça com muitos outros métodos artificiais, que atacam a natureza da mulher, que desligam a sua fertilidade, né? Então, assim, só para exemplificar, né, de uma maneira bem, assim, visual, se uma pessoa quer perder peso, né, e aí ela vai lá e come um monte, mas ela quer emagrecer, então ela come um monte e depois ela coloca o dedo na garganta para vomitar tudo que ela comeu. Isso é algo totalmente antinatural, ele contraria a lei natural, a maneira como o ser humano funciona, né? Agora, se essa pessoa que quer emagrecer faz uma dieta, ou seja, ela vai se abster de comer aqueles alimentos, então ela não está ferindo a lei natural, né? Ela não está contrariando a sua própria natureza. Da mesma forma, os métodos naturais, eles funcionam dessa forma. Eles vão fazer com que a pessoa, né, o casal, a mulher, né, porque o homem ele é fértil sempre, mas a mulher tem alguns dias de fertilidade só no mês, né, no ciclo. Então, o método natural, ele basicamente vai fazer, né, com que a mulher identifique os seus dias férteis. E se o casal, então, não vai poder ter um filho naquele momento, então eles vão se abster de ter relações sexuais naquele período fértil. E isso não vai contrariar, né, a natureza humana, e bem pelo contrário, né, os métodos naturais, eles enobrecem mesmo os relacionamentos, eles conferem dignidade ao homem e à mulher e ao seu relacionamento. Quando a mulher toma uma pílula ou usa um DIU, ela tem que fazer isso sozinha, como única responsável pelo seu controle de natalidade. Quando você tem um método natural, você tem a participação do homem, então o homem também é chamado a participar, a identificar junto com a esposa os dias férteis, então ele também assume essa responsabilidade de ter ou não ter um filho naquele momento, e isso enobrece aquele relacionamento, porque faz com que o casal perceba que a sua união, ela não é puramente física, ela é psíquica, ela é espiritual, ela é total, né? Ela não se resume à união física, né? Ela é muito mais que isso. Então, esses métodos, né? Existem aí alguns métodos naturais que as pessoas podem utilizar. Eles só trazem benefícios mesmo. E eles, além de tudo, não prejudicam a saúde da mulher, porque hoje a gente já sabe aí, 50, 60 anos de advento de pílula anticoncepcional, a gente já sabe o quanto que esses métodos contraceptivos fazem mal para a saúde da mulher. Isso aí já tem muito nas notícias, né, problemas com trombose, problemas cardiovasculares e inúmeros problemas de saúde. Além disso, vem surgindo agora também muitos estudos mostrando problemas de saúde psicológica mesmo, né? A probabilidade de causar depressão, ansiedade, pânico, problemas psicológicos graves, né? Que podem afetar a qualidade de vida e os relacionamentos dessa mulher, né? Além disso, nós temos um problema de ordem moral, que é a probabilidade de causarem abortos ocultos,
né? Os anticoncepcionais hormonais e também os DIUs, eles têm essa probabilidade, né? Dependendo de uma série de fatores, isso pode acontecer. Também tem os males espirituais, ou seja, se nós temos uma doutrina, um ensinamento, né, da igreja que vem nos dizer que nós não devemos usar estes métodos artificiais, então se eu uso, eu tenho um problema espiritual, né? Eu estou em pecado, eu estou afastada da graça de Deus, eu não estou obedecendo o que a minha igreja me ensina, né? E por fim, nós temos um problema de ordem social, porque a contracepção afeta os relacionamentos. Além de afetar o psicológico da mulher e o seu humor e a sua libido e a sua saúde como um todo, ela altera a dinâmica dos comportamentos, né? Ela faz o homem visualizar a mulher de forma geral e inconsciente como alguém com quem ele pode se relacionar, e esse relacionamento não vai gerar consequência nenhuma, que seria o quê? Um filho. Porque hoje as mulheres estão, em sua grande maioria, esterilizadas por inúmeros e diferentes métodos contraceptivos. Então, isso afeta muito a maneira como o homem enxerga a mulher e também como a mulher enxerga a si mesma. Bom, eu estou esterilizada, eu não vou engravidar, eu posso me relacionar. E mesmo que a mulher se apegue emocionalmente àquele homem, ela também tem essa ideia implícita de que talvez aquele relacionamento não vá pra frente, né? Porque ele, por si só, não significa muita coisa. Ele só significa um envolvimento físico. A ideia da contracepção, e especialmente, né, hoje, uma contracepção moderna, ela retira da relação o elemento responsabilidade, né, que é um elemento fundamental, tanto para o bem da relação, né, quanto para todo o bem do homem, né, enquanto o homem do gênero humano. Porque quando você tem uma relação que você sabe, né, ou acredita na promessa, né, de que é 100% de chance, ou quase 100% de chance de não gerar um fruto, não gerar uma gravidez, a visão de relacionamento é outra, né? Você pega aí jovens, às vezes em relacionamentos assim, né, bastante descartáveis, né? Existe essa crença errônea, mas essa crença muito forte de que não vai ter consequência e você não precisa ter responsabilidade sobre aquilo. A primeira consequência disso, né, é o aumento, e isso o Papa Paulo VI falou na encíclica, né, que essa ideia iria aumentar, né, essa propensão que muitas pessoas, homens, às vezes têm, né, de usar a mulher como objeto de prazer, porque ele não está preocupado com um amanhã, não está preocupado com o futuro, né, daquela relação, porque aquela relação não precisa ter futuro, né, basta uma noite ou algum período curto que eles vão ter relações e nenhuma responsabilidade vai permanecer. Então ele passa a usar a mulher porque ele também não quer se responsabilizar nem pelo filho, logo ele não se preocupa com os aspectos emocionais afetivos da mulher, né? Aí vem todos os relacionamentos abusivos, né, o desrespeito mesmo, ou simplesmente a indiferença, né? E os relacionamentos ficam completamente superficiais, né? Isso a gente viu crescer drasticamente depois do avanço da pílula. E até as pessoas unidas em matrimônio, às vezes casadas até na igreja, ou simplesmente numa união estável, conjugal, civil, também passa essa mensagem, como a Ana colocou. O contraceptivo passa muitas mensagens implícitas, que a gente não raciocina, não para discutir e refletir, mas a sociedade se comporta diferente na presença do contraceptivo entre o homem e a mulher, né? A noção de que o casamento pode ser desfeito, que vai ser bom enquanto dure, que depois pode se separar se não der certo, se estiver muito ruim, se tiver um grande problema, né? Cada pessoa vai à sua medida, porque ela já renunciou à autoridade da igreja, já renunciou à lei natural, né? Ela quer fazer as suas próprias leis, aquilo que o medicamento prometer, né? E vive essa ilusão pós-moderna, e aí as relações ficam todas frágeis, né? Então, esse é uma das consequências assim, mais profundas que a gente vê na sociedade da questão da contracepção. E, novamente, vai discutir planejamento familiar, nessa cultura, nessa chave de leitura que está sendo discutido. Então, por isso que é tão difícil discutir, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, paternidade responsável, né? A pessoa pensa praticamente como se estivesse falando de responsabilidade socioambiental, né? Aí vem aquele discurso, mas até o mundo já tem muitos problemas até ecológicos, vamos reduzir a população.
uma série de argumentos ridículos. Né? Mas eu queria colocar também, para deixar bem claro, a questão da Humanae Vitae. Então, o Papa, ele fala, né, que os casais que têm motivos justos, como a Ana colocou, podem fazer recursos dos períodos infecundos, e aí o método natural, o método Billings, Creighton Model, tem vários métodos, né, que vão fazer aí a operacionalizar isso. E quais são os motivos justos? Né? Não há lista, né? Muitas pessoas vêm pra gente e pedem a lista, né? Chegam pra Ana no Instagram e pedem, isso é motivo justo? Isso não é, né? Isso é algo que o próprio Papa traz na Humanae Vitae, uma série de considerações, e toda a antropologia, toda a visão de missão, né? A nossa missão, a paternidade, a nossa vocação, a paternidade, a maternidade, que isso nos realiza, né? Nós somos co-criadores com Deus. Né? Sem ter essa visão, você não vai conseguir discernir, né? E você pode, pelas suas paixões, né? Por simplesmente seus desejos, suas paixões descontroladas, querer modificar a hierarquia de valores e dizer, pois bem, eu preciso, né, trocar meu carro, então eu vou adiar um pouco mais o nosso segundo, o nosso terceiro filho. Agora eu tenho a reforma da casa, então, né, agora a cozinha gourmet, e você vai adiar mais um pouco. E a viagem para o exterior, ou a pandemia, uma série de argumentos, né, podem vir. Como discernir isso? Esse é o desafio da vida espiritual, que tem um bom diretor espiritual, confissão frequente, sacramentos, né, oração diária, e o conhecimento da doutrina para conseguir discernir, né? Não tem lista. Exatamente. E aí buscar, né, essa união íntima e profunda com Deus, né? Porque se nós não estivermos unidos, nós muito provavelmente estaremos muito mais influenciados aí pelo nosso próprio egoísmo, pela busca pelos comodismos, quando o próprio Papa Paulo VI fala também na encíclica, né, que os casais são chamados a serem generosos, a de fato doarem suas vidas, doarem a sua, né, a sua família mesmo, para Deus, né, para que Deus envie ao mundo as pessoas que Ele quer enviar e que sejam boas pessoas, bem educadas, né. Então, nós temos de um lado essa generosidade a que somos chamados, e do outro lado os apelos mundanos, né, que sempre vão nos incentivar ao egoísmo, ao amor próprio, ao controle de todas as coisas, né, à vaidade, ao materialismo, todas essas coisas puramente materiais mesmo, né, que ficam aqui, que vão virar pó, porque no fim das contas são as coisas eternas que importam, né? Então, esse chamado a sermos generosos, e só dessa forma mesmo que a gente vai conseguir compreender, né? Diante de um mundo tão secularizado, tão descristianizado, né? E tão materialista, a gente só consegue compreender as coisas de Deus se a gente buscar essa união com Ele, né? E se a gente buscar exercer mesmo, né, essa generosidade e buscar fazer a vontade dele, né, buscar entender o que ele quer para nós, qual é o plano dele para o amor humano e nos colocar à disposição para cumprir essa missão. Estar aberto à vida, né, o casal estar aberto à vida faz parte do plano de salvação, do plano desse caminho de santidade que nós somos chamados, né? Então não é assim. Porque você pode partir até mesmo da biologia, né? Mas mais claro ainda vai ficar à luz da fé, né? A união entre o homem e a mulher, ela, de maneira ordinária, padrão, é gerar a vida, né? Então estar aberto é estar aberto à ação do Espírito Santo, né? Naquela união que é santa, que é desejada por Deus. A união conjugal é desejada por Deus, né? Dentro do santo matrimônio, com as disposições, né, corretas. Ela é completamente desejada por Deus, né? O prazer sexual foi criado por Deus. E essa união, ela é plena quando ela é totalmente aberta, né? Aberta à vida, né? Aberta à entrega, né? De corpo e alma, né? Para o cônjuge. E o nosso chamado à santidade envolve isso. Se nós não tivermos clareza disso, a gente vai, cedo ou tarde, colocar alguma questão da vida prática, da vida cotidiana, talvez como uma objeção, né? Para atrasar um pouco, atrasar por tempo determinado, né? E Deus pode ter um plano diferente para nós, né? E talvez vá nos questionar, né?
por que nós não trouxemos tantos filhos para o céu, né? Porque esse é o débito que nós temos para com Deus, né? Deus nos deu tudo isso, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que, né, prestar culto a Deus durante a nossa vida, nos santificar, e a gente faz isso através da família, né? Através do nosso matrimônio, que ele é fecundo, né? Enquanto Deus quiser, ele é fecundo. Então, nas mãos dele, ele tende a ser fecundo. A ação que eu fizer artificialmente contra isso, né? A menos que seja muito bem discernida, com um motivo justo, uma questão muito clara, né? Seria uma ação contra Deus. Então, a gente tem que colocar sempre isso em oração para poder falar e pensar sobre a nossa paternidade responsável, que é essa grande obrigação que nós temos para com Deus e com a nossa salvação do cônjuge, né? Que é para onde o matrimônio se orienta, né? É isso aí. Acho que é isso, né? Então tá, agradecemos aí a todos, né? Enfim, nós ficamos à disposição também nas nossas redes sociais. E quem quiser, né, entrar em contato, só nos procurar aí nas redes sociais, Ana Carol Derosa, Marlon Derosa, e a gente fica à disposição. E obrigada a todos, né, que assistiram, obrigada ao André e a Karina por essa oportunidade e pela iniciativa mais uma vez, tá bom, pessoal? Um abraço. Um abraço, João.